Oi, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo ótimo aí com vocês. Hoje eu cismei de gravar diferente, eu botei o tablet em pé, né? Fazer hoje diferente, né? A gente tem que tentar fazer sempre o quê? Diferente. Errou, tenta fazer diferente. Errou, tenta fazer diferente. Eu tava comendo pão aqui agora, gente. Tomando café, né? Desculpa, tá? Tava aqui tomando café. Acabei agora, né? E vim trazer uma palavra pra você. Que talvez você já ouviu essa palavra muitas vezes. Sobre a escolha de Deus para um rei, né? Muitas pessoas te desprezam, como eu já falei no vídeo de ontem, por você não ter a idade ideal, por você falar diferente, às vezes pelo seu brilho. O brilho que tem em você incomoda. Às vezes, como eu falei ontem, pelo dinheiro, conta bancária. Não tem dinheiro, aqui não. Não tem dinheiro, se tivesse, né, como foi o caso da Andressa, como eu falei ontem, né? Se tivesse dinheiro, não teria testes, não teria exigências, não teria nada disso se tivesse dinheiro, né? Porque aquela mulher, ela veio tão rápido do mundo errado, né? Ela veio tão rápido do mundo errado da prostituição, do mundo errado, do mundão mesmo. Mas, porém, contudo, todavia, ela era apresentadora de televisão. Então ela mal chegou. Aquelas pessoas que pregavam contra a vaidade, contra o batom, eu falei no vídeo de ontem, né? Aquelas pessoas que pregavam o tempo todo contra a calça comprida, contra o esmalte, agora estavam chamando ela para fazer podcast. Quer dizer, ela podia tudo, ela podia fazer tudo de errado. Por quê? Tinha dinheiro? Não. Muitos lugares são assim, mas para Deus não é assim. Deus não te escolhe para pregar numa igreja, Deus não te escolhe para cantar numa igreja por causa dos seus olhos azuis e nem por causa do tamanho da sua conta bancária, não. Deus não vê como o homem vê. Uma vez Deus mandou o profeta Samuel ir na casa de Jessé para escolher um novo rei. Não era coisa antiga, não. Não era coisa velha, não. Era um novo rei. Era um novo rei. E Deus mandou o profeta Samuel ir lá. Vai lá e escolhe um novo rei. Só que quando chegou lá, Jessé tinha 7 filhos. 7 filhos, né? E o profeta Samuel ficou sem saber qual filho era. Estava lá os mais fortes, os mais bonitos. Estava lá Eliabe, estava lá Abinadab, estava lá Simeia, Natanael, Radai e Ozem. Estavam os 6 filhos. Os 6 filhos de Jessé estavam lá. Mas faltava o menor. Faltava ali o menor. Estavam todos muito bonitos, todos muito bem apresentados. Os grandes estavam lá. Eliabe, Abinadab, Sineia, Natanael. Todos estavam lá. Os 6 estavam lá. Fortes, grandes,
bonitos, os mais belos, né? Certamente Jesus pensou, é um desses aí. É um desses aí. São de guerra, são fortes, são grandes, guerreiros, bonitos. Só que Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência. Se o cabelo tá arrumado, né? Se a câmera, você tá olhando para a câmera pro lugar certo, onde tá a câmera. Se a sua roupa tá alinhada. A conta bancária. Hoje em dia, principalmente, é a conta bancária, né, gente? Hoje em dia, o principal é a conta bancária. Só que Deus não vê como o homem vê. Deus não. Ele não é manipulável. Não adianta querer manipular ele. Não adianta querer manipular ele achando que ele é bobo, que ele é menino. Né? Tem gente que acha que Deus é bobo. Que Deus é otário, é bobo, não vê conversa no WhatsApp, não é justo. Pensa que Deus não é justo. Como, gente, ele podia, também como Samuel podia escolher um, se não estava todos ali. Como eu falei aqui, os nomes só tinham 6 ali, só 6. Não são 7? Cadê? Ele falou assim, ele olhou, na hora que foi ungir, o Senhor falou, não é esse. Muitos dizem, não é esse na sua vida. Para reger um grupo, não é esse para pegar a palavra, não é esse. Não é esse. Por quê? Porque você não é grande, você é pequeno. Por que nunca cresce? Tem algum problema, né? Por quê? Porque há um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu. Às vezes, por você ser tão sincera, as pessoas não te dão um real valor. Ou por causa de um erro do passado. Como eu falei, você errou lá atrás. Até hoje as pessoas não te dão um real valor. Ou porque você não tem dinheiro mesmo. Vai saber. Muitas das vezes por não ter dinheiro. Não ter. Como eu falei, a Andressa, todo mundo sabe o que eu tô falando, né? A Andressa, ela veio do mundo de prostituição. Ela veio do mundo, mal pisou na igreja. As pessoas estavam desesperadas para fazer podcast. Conta o seu testemunho. Veio fazer podcast. Uma mulher que mal chegou. Não seguia a sã doutrina. Ela estava começando. Ela estava começando ainda. Mas todo mundo queria fazer podcast com ela. Por quê? Dinheiro, gente. Às vezes a aparência bonita, o olho verde, o cabelo louro. Né? Só que Deus não vê como o homem vê. Ele é justo. Ele é justo e fiel e não escolhe como o homem escolhe. Ele é justo, ele não compactua com injustiça. Ele não se deixa ser manipulado. Ele não é manipulado. Às vezes tem pessoas que acham que manipula ele, mas não manipula não. Ele não se deixa ser manipulado. Tá certo, tá certo. Tá errado, tá errado. Então, Samuel, o Senhor, Deus falou para Samuel, não é nenhum desses. Tá errado isso daí. Ele falou, eu não posso escolher enquanto eu não ver o menor. Muitas pessoas te descartam de alguns lugares. Muitas pessoas te jogam fora por causa da sua luz, por causa do brilho, por causa da falta de dinheiro que você tem. Essa não serve. No passado ela errou. No passado a maquiagem era forte demais. No passado a maquiagem era forte demais. Né? Não, essa daí não pode não, que no passado ela errou. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus não vê os teus erros do passado. Ele não vê a conta bancária que você tem, não. O homem vê, a mulher vê.
O tamanho, o valor do dinheiro que você tem na conta. Antes de chamar para participar de um podcast. Antes de te chamar para você andar com ele, andar com ela. Vai olhar o quê? Quanto você ganha. Quanto ganha? R$ 1.000? Vende bolinho na praça? Deixa esse pobretão pra lá. Foi o que o Jessé pensou. Foi o que os filhos de Jessé, os irmãos de Davi pensaram. Deixa aquele lá, aquele fedorento, a bosta lá. Porque ele cuidava de ovelhas, né? Ele estava lá no campo. Ele estava lá no campo, cuidando de ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas, né? Ele cuidava das ovelhas do pai dele. Então deixa pra lá, é pequeno, é pobre, não tem... Apesar que ele tinha uma boa aparência, a Bíblia nos relata que ele tinha uma boa aparência, Davi tinha uma boa aparência. E isso também incomoda, às vezes sua boa aparência incomoda. O brilho do Espírito Santo que há em você incomoda. As coisas que você fala. Não que você seja santo. Gente, não existe ninguém perfeito. Vocês estão falando aqui com o maior pecador que tem na face da terra. Está aqui na frente de vocês, falando com vocês. Sou eu. Eu sou o maior pecador. O pior de todos. Não existe ninguém santo, não. Santo só há um. Bom só há um. Que é o meu pai que está no céu. Só ele é bom. Só ele é bom. Agora é o nariz que tá coçando. Antes era o olho, né? Eu acho que é o nervoso, né? Hoje é o nariz que tá coçando. Então, bom só há um. Você, bonzinho? Davi, bonzinho? Davi errou muito. Lá pra frente, né? Com Betseba, outras histórias, né? Que é lá pra frente, né? Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, perfeito não tinha. Mas tinha ali um homem segundo o coração de Deus. Um homem que se arrependia quando errava. Um homem limitado. Às vezes você é uma pessoa limitada. Você não passa dos limites. E Deus sabe disso. Você tem falha? Tem. Mas não passa dos limites. Deus te conhece. E Ele sabe disso. Então, o homem escolhe a pessoa para pregar o evangelho na igreja, para louvar, para dar um microfone, dar uma credibilidade, a pessoa que tem dinheiro. Ou que tem o cabelo louro, ou que tem os olhos verdes, que é o caso dessa moça, né? Eu não tenho nada contra ela, não. Isso é só um exemplo que eu estou dando, da Andressa, né? Não tenho nada contra ela. Eu tenho muita misericórdia dela. Né? Porque agora, nesse momento, ela não está mais na igreja, né? Ela saiu dos caminhos da igreja, não, dos caminhos do Senhor, né? Então, não tenho nada contra ela, eu não estou falando mal dela, é um exemplo de que tem pessoas que só dão oportunidade para as outras crescerem se a pessoa tiver dinheiro, se a pessoa tiver olho verde, cabelo louro, sabe? Mas Deus não é assim. Deus, eu vim dizer para você que Deus não é assim. Não se entristeça, não se turbe o vosso coração. Que Deus não vê como o homem vê. O homem escolhe a aparência, mas Deus escolhe por dentro. O caráter. Então, o que o Samuel falou ali? Não, o Senhor falou para mim não escolher. Não é justo. Como é que vai ter uma palavra final diante disso, se o menor não está aqui? Muitas pessoas te colocam para fora, como eu falei no vídeo ontem à noite. Muitas pessoas te jogam fora, armam ciladas, fazem emboscadas, te ameaçam, te perseguem, faz um inferno da sua vida. Mas Deus é justo e não compactua com injustiça. Não vai deixar, sabe, te afastarem. Ele vai falar, não vai ter festa. Olha o que o Samuel falou. Não vai ter festa, não vai ter banquete, não vai ter resposta final, não vai ter.
banquete aqui, enquanto o menorzinho lá que é desprezado, porque não tem dinheiro, enquanto o menorzinho lá, o pequeno, não chegar. Então, Deus, como Deus vai obrigar as pessoas a te respeitar nesse lugar? Como Deus vai obrigar as pessoas a te dar uma chance de continuar? Como Deus vai obrigar as pessoas a te respeitar? Tirando alguma coisa delas. Não vai ter alegria. Festa é alegria, né? Não vai ter banquete. Alegria, quando tem um banquete a gente fica feliz. É muita comida, todo mundo sentado à mesa reunido. O Samuel falou, não vai ter banquete, não vai ter festa, não vai ter alegria aqui. Enquanto o menorzinho lá desprezado, desprezível, que vocês não dão nada por ele, que vocês já rejeitaram, não sentar aqui na mesa. Enquanto ele não chegar aqui para participar deste banquete, não vai ter banquete, não vai ter festa, não vai ter alegria. Deus não vai nem querer falar com vocês. Ele não vai nem querer falar com vocês. Não vai dar resposta. O Senhor não quis dar resposta. Só falou assim, não é esse, não é aquele, não é acolá, não é. Então Samuel, usando a justiça de Deus, usando a justiça, faça-me, Senhor, justiça. Faça-me, Senhor, justiça, porque tu és justo. E o Senhor falou, não vai ter alegria aqui não. Não vai ter alegria não, enquanto não chamar o pequeno para participar. Enquanto não chamar, podem até te botar para fora, podem até inventar mentiras ao seu respeito, naquela empresa, naquela igreja, naquela rede social, naquela escola, não sei aonde, no curso, na faculdade, na sua família, na rede social, podem até fazer muita maldade. Eu gosto de botar a cortina aqui, gente, pra botar uma frase, né? Só que eu botei agora o tablet em pé, não tá dando pra... Eu acho que hoje não vai dar pra botar a frase, não. Deixa eu botar aqui, puxar aqui um pouquinho. Vou botar uma frase, né? Mas eu acho que dessa vez não vai dar. Não tem problema, bota aqui em cima, nessa parede rosa aqui. Então não adianta armarem para te tirar, como eu falei no vídeo ontem à noite, se armarem laços para te tirar, só vai ter dois trabalhos, um de perseguir, um de amedrontar, um laço para te tirar e o outro para te chamar de volta. Por quê? Porque o Senhor é justo, fiel, não compactua com injustiça. E ele vai falar assim, ó, nesta casa vai acabar a alegria. Não vai chamar o pequeno, não? Não vai chamar o feinho, não? O pequenininho que não tem dinheiro, não? Vai rejeitar porque não tem dinheiro? Vai rejeitar por causa do brilho? O brilho do cabelo, o brilho. Vai rejeitar por causa do brilho? Vai rejeitar por causa da luz? Vai rejeitar por quê? Por que vai botar para fora o pequeno? Porque vão deixar você escondido por trás das malhadas? Por que vão deixar você escondido aí nessa empresa? Por quê? Porque vão tentar manipular aí. Vamos manipular o Samuel? Não vai não. Vão manipular aí o Samuel? Não vai não. Deus não vai deixar manipular não. Não vai. Porque o Samuel, ele sabia que se não trouxesse o pequeno de volta, não ia ter alegria. A alegria ia acabar. Nem que se as pessoas te chamam para rir da tua cara. Nem que eles te chamem
para rir da sua cara, para fazer a alegria deles rindo da sua cara. Entendeu? Mas vai ter que chamar de volta. Vai ter 2 trabalhos. Um de armar cilada, gastar dinheiro com cilada para te botar para fora. Um para armar cilada para te botar para fora. E o outro para te chamar de volta. Vai chamar de volta. Se não chamar Davi de trás das malhadas, não vai ter mais alegria. Vai acabar a alegria. Então Samuel falou, se não chamar o menor, não vai haver banquete. Eita. Se não chamar o menor, não vai ter banquete. Se não chamar o desprezado, o que vocês jogaram fora com tanta maldade, gente, você tem valor. Você pode não ter valores. Você pode não ter dinheiro. Mas você tem valor para Deus. Você não é, como se fala? Aquele filho que não é filho, como se fala? Agora me fugiu. Você não é filho de chocadeira. Você não é um erro. Um filho adotado. Você não é, como se fala? Não é essa palavra. Você não é... Gente, eu esqueci a palavra. Você não é filho sem pai. Você é filho. Ele não era uma criança, por mais que ele seja pequeno, ele não era uma criança que Jessé achou na rua, não. Fui ali, gente, que meu pai me chamou ali. Deixa eu voltar, não posso esquecer o que eu tava falando, né? Você não é filho sem pai. Meu pai tava me chamando ali para falar comigo agora, para me abrir ali o portão, né? Eu fui lá abrir o portão para ele. Você não é filho sem pai, o seu pai te chama aí. Meu pai me chamou aqui agora, confirmação. O seu pai te chama, mandou chamar. E falou, se o menor, porque ele sabia, Samuel sabia que se o menor não se fizesse presente, não ia ter alegria naquele lugar. Se o menor, né, se o menor não se fizesse presente, não ia ter alegria naquele lugar. Não ia ter alegria naquele lugar. Nem que fosse para rir, né? Quando você chega na igreja, tem aqueles irmãozinhos que ri da tua cara, né? Do teu cabelo bagunçado, né? A sua roupa. Nem que fosse para rir, né? Nem que for para caçoar, para debochar. Né? Porque quando Davi chegasse, muitas pessoas iam debochar por ele ser pequeno, a família ali, os irmãos, né? Iam de repente debochar do tamanho do menino. Deixa aí. Eu já não... O portão tá aberto. Desculpa, gente. Então é isso. Vão ter que te chamar. O menor que foi desprezado, o menor que foi pisado. Vão ter que te chamar para abrir um portão. A chave está na tua mão. A chave está na tua mão. O Samuel falou, se não chamar ele, eu quero ver o menor. Ele falou, só acabaram seus filhos? Só tem esses daqui? Acabaram-se os filhos, Jessé? E o Jessé falou, não, eu tenho um menor, mas o menor... Deixa pra lá, é só um menino. É o menor. Aí o Jessé falou, manda chamar, mas é o menor. É o menor, não... Logo ele, não tem poste de guerra.
não tem porte de guerra, não tem experiência na guerra. Pensava ele, né? O Jessé pensava assim. Não tem, pensando, né? O menor. Aí o Samuel falou, manda chamar o menor. Enquanto ele não chegar aqui, não vai ter alegria mais nessa casa. Não vai ter mais alegria nessa casa. Enquanto o menorzinho, desprezado, feinho, sem dinheiro, jogado às traças, às vezes te jogam fora por causa de um erro do passado, por causa do batom escuro que você usava. Às vezes te jogam fora por causa de mentiras que inventaram ao seu respeito, manipularam as pessoas, né? Contra você naquele curso, naquela escola, naquela igreja, naquela rede social, manipularam as mentes, né? O que será que os irmãos ali de Jessé não falaram para Samuel? Não, aquele ali não tem nada a ver. É pequeno. É pequena. Quantas pessoas falaram, não tem dinheiro, deixa pra lá. Não tem dinheiro, deixa pra lá. É um pobre coitado. Não tem carro, não tem teto, não tem conta bancária, não tem título, não tem anel no dedo, não é aliançado. Deixa pra lá. Deixa pra lá. É pequeno. Não, você não, dizem que você não tem porte de guerra. Dizem que você é fraco. Mas não é que você é fraco, é porque tem muita covardia, né? Tem muita covardia, né? Muita covardia. Matei um mosquitinho aqui pequenininho, com as mitingas pequenininha. Por isso que eu fiz assim, né? Muita covardia. Isso é covardia. Tinha muita gente ali desprezando o pequeno. Falando, tem lá no campo lá, mas ele é pequeno. Deixa pra lá, ele é pequeno. Tem mais um sim, mas ele é pequeno. Samuel, aquele lá é pequeno. Quantas pessoas manipulam outras contra você? Quantas pessoas manipulam a mente de outras pessoas contra você para não te chamar? Aquele lá, usa um batom mais escuro. No passado você tinha que ver. Que vergonha. Aquele lá não tem conta bancária alta. Tem não. Aquele lá faz e acontece e o coitado não estava fazendo nada. O que Davi estava fazendo, gente? Estava fazendo nada. Ele estava quietinho lá, cuidando das poucas ovelhas do pai. E o que é pouco aí na sua vida? O que é pequeno aí na sua vida? Sua rede social é pequena? Sua casa é pequena? A sua conta bancária é pequena? O que é pequeno? Te rejeitam por quê aí? A sua aparência é pequena? Não é aquela, né? A sua idade é pequena? Por que te rejeitam aí? O seu brilho é pequeno? Ou é grande demais? O porquê? Ou simplesmente porque manipulam. Esse aí tá aqui para arrumar confusão. Tem gente que fala com você. Meu Deus do céu, o menino tava quieto lá no campo, gente. O menino tava sossegado lá, cuidando das poucas ovelhas do pai. O menino tava quietinho lá, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Quietinho. Não tava fazendo nada demais, não. Tava fazendo nada que passasse dos limites. Porque você é limitado pelo Espírito Santo de Deus. Então o Davi não estava fazendo nada que passasse dos limites. Erro todo mundo tem. Não existe santinho, não. Você não é santinha, não. Eu não sou. Tiro por mim. Eu não sou perfeita. Né? Vamos só a um. Aquele lá de cima. Mas
Davi não passava dos limites. Ele estava lá, cuidando das poucas ovelhas do pai. Vai botar você para fora por causa de quê? Se Deus é justo e tudo ele vê, e tudo ele sabe e te conhece. Ele sabe que você não é perfeito, mas sabe que você não passa dos limites. Que você é limitado pelo Espírito Santo. Vai deixar de fora por quê? Manipularam. Manipularam. Jessé falou, tem um sim, mais um. Mas esse é o menor. Não é ele não, ele é o menor. Jessé falou, enquanto ele não participar aqui, enquanto ele não chegar aqui, enquanto você não fazer vídeo aqui, enquanto você não cantar aqui, enquanto você não orar aqui, enquanto você não aparecer aqui, não vai ter banquete. Não vai ter alegria. Não vai ter, nem que seja um sorriso de deboche, mas enquanto você não aparecer, não vai ter. Não vai ter. E Jessé sabia já disso, dessa ordem de Deus. Falou, não faz banquete não, meu filho. Não faz banquete não. Não faz alegria, não faz festa não, enquanto o menor não chegar. Então quem te botou para fora vai ser obrigado a te chamar. Não é porque quer não, não quer não. Não quer. Não quer. Por quê? Às vezes por causa do brilho da sua roupa. Não quer. Por causa da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não quer. Não quer. Porque às vezes você é uma ameaça. Não pelo o que você fala, mas simplesmente pela sua presença. Só a sua presença, né, já traz todo esse desconforto aí. O brilho, né, o brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida, né? Você vai saber por quê. Eles não queriam, ou por não ter dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Gente, até hoje ninguém me chamou para fazer podcast. Ah, você quer fazer podcast? Não, eu não. Eu quero é deitar na minha cama e dormir. Sabe o que eu quero? Deitar na minha cama e dormir, gente. É isso que eu quero. Não quero fazer podcast, não. Mas a gente vê, às vezes, tanta coisa que não tem nada a ver. Por quê? Olhos azuis, cabelo louro, conta bancária alta, né? Existe essa diferença, mas para Deus não tem isso não. Para Deus não tem conta bancária alta não, para Deus tem justiça, um Deus justo. Faça-me justiça, Senhor. Você fala, Senhor, faça-me justiça. Faça-me justiça. Faça a justiça nesse lugar. E o Senhor fez e mandou Samuel falar. Enquanto o menor não chegar, não vai ter alegria mais nesse lugar. Não, Deus vai fazer as pessoas que te odeiam te chamar. Ele vai fazer. As pessoas que te odeiam, que te expulsaram, como eu falei no vídeo de ontem à noite, te chamar de volta. Quem disse não, quem rejeitou, quem jogou fora por você não ter dinheiro, quem riu da sua cara por você não ter olho azul, cabelo louro, por causa do batom de lá de trás de 1800 de já vai. É, por causa do seu passado errado. Deus vai fazer eles sentirem falta de você. Numa construção de um apartamento, de uma casa, seja lá do que for, de algo muito alto, grande, alto, existe sempre aquelas pedrinhas que o pedreiro coloca. Quem é pedreiro sabe o que eu estou falando. Aquelas pedrinhas que o pedreiro bota para aquela construção enorme não cair. As vigas, né? Tem as vigas também. Fica escondido, igual o Davi estava escondido lá no campo.
cuidando das poucas ovelhas do pai dele. Como Davi estava ali, cuidando das poucas ovelhas do pai dele. Existem as pedrinhas, né? As vigazinhas, as coisinhas pequenas, que é pequeno, tá escondido, para muitas pessoas não serve para nada aquelas pedrinhas, né? Mas numa grande construção faz a diferença. Se você tirar aquela pedrinha de baixo dali, pode desmontar tudo. Se você tirar a viga, existe uma grande construção. Até numa porta tem que botar viga. Nas janelas tudo tem viga. Se você tirar aquela viga pequena dali, que está escondida ali, pode desmoronar toda essa construção. Então você é necessário. O pedreiro sabe do que eu estou falando. Quem é pedreiro aí sabe tudo do que eu estou falando aqui. Não sou pedreiro não, mas eu sei disso. Tem uma viga aqui sustentando essa janela aqui, ó. Tem uma viga ali sustentando aquela porta ali, ó. Tá escondida, ninguém tá vendo. Tá por trás do embolso, mas eu sei que tem. Se tirar aquela viga pequena dali, ó, os tijolos de cima grande vai cair tudinho. Você é necessário. Você pode não ter valores, ó, dinheiro. Você pode não ter conta bancária alta. Você pode não ter valores, mas você tem valor para Deus. Você pode não ter valor na terra para o homem e para a mulher, por não ter dinheiro, por causa do brilho que você carrega. Então você não tem valores nessa terra aqui. Mas lá no céu, você é desconhecido na terra. Aqui na terra, você é desconhecido. As pessoas falam mal de você, tentam manipular a mente de outras pessoas contra você. Eu tô lendo a mensagem que tá ali. Obrigado, gente, pelas mensagens de apoio que vocês mandam. É muito importante, tá bom? Tem gente que gosta de você. Tá vendo aí? Mensagem de apoio, de força, de fé. Então, muitas pessoas te rejeitam por você não ter dinheiro, por você não ter olho azul, não ter cabelo louro, porque a sua idade, às vezes, você é novo demais, é novinho demais, né? Ou já a sua idade já foi. Mas Deus não vê como o homem vê. Porque se Deus visse como o homem escolhesse pelo o exterior, não tinha falado assim... Para Samuel, vai chamar o pequeno. Chama o pequeno, chama o meu filho, chama a minha filha, chama o meu filho que está lá por trás dos bastidores. Chama, 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 vai chamar. Vai, 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 vai. E foram, tiveram que ir. Às vezes você nem quer estar nesse lugar. Já encheu o saco, né? Como eu falei no vídeo de ontem. Já encheu. Às vezes você nem queria. Mas a necessidade obriga, né? A necessidade. Às vezes você tá aí por causa da necessidade financeira, porque é seu trabalho. Você tá aí só por causa do seu trabalho. Davi estava lá escondido no anonimato só porque era o trabalho dele, era a função dele. Ele sabia que ele tinha que estar lá. Ele sabia que ele era um mal necessário. Às vezes você é um mal necessário. Se ele não chegar aqui, Samuel falou, acabou a sua alegria. Se deixar o pequeno de fora, acabou a sua alegria. Então foram obrigados. Não foi porque quis, não. Não foi porque quis, não. Não foi porque quis, não. Foi obrigado a te chamar. Vai ser sempre. Porque se o menino não tá, se a criança não tá, se o pequeno não tá na casa correndo para lá e para cá, vai desmoronar. Se a viga não tá aqui, ó, sustentando essa janela aqui vai desmoronar todinha. Um dia vai cair tudo. Se essa viga pequena escondida que tá aqui, ó, eu não tô vendo ela não, ela tá escondida atrás dos bastidores aqui, ó. Atrás desse cimento todo aqui, desse concreto, a viga pequena tá aqui sustentando, ó. Ninguém dá nada por você, irmãzinha do círculo de oração, do coque na cabeça. Aquela que chora em oculto.
Ninguém dá nada por você que ora de madrugada. Ninguém dá nada por você que ora no escondido, no oculto. Ninguém dá nada por você porque é pequeno. Porque não tem conta bancária alta. Ninguém dá nada por você que está atrás das malhadas aí, ó. Sustentando essa construção, trazendo alegria para essa casa. Te jogam fora, inventam mentiras ao teu respeito, calúnias, manipulam as mentes das pessoas contra você. Manipulam. Porque sabe que se você trazer palavra de salvação aí, abala, né? Se você ganhar almas para Jesus, abala. Se você chegar aí, segura, né? Segura aí para não cair tudo. Não querem você nesse lugar. Não querem você. Vão manipular, vão inventar, vão dizer que você é o motivo da discórdia, vão dizer que você é o motivo da separação, vão dizer que você quer envergonhar A e B, e você não. Deus sabe que nada disso é verdade, que nada disso está acontecendo. Você não tá, o menino não tá fazendo nada, o menino tá quietinho lá, cuidando nos bastidores, lá no campo, escondido, das poucas ovelhas. Poucas, era pequeno mesmo o menino. Davi era pequeno mesmo, das poucas ovelhas do pai dele. Aí Samuel falou, ordem de Deus. Se ele não chegar aqui, não vai ter banquete, não vai ter mais alegria, não vai ter nem mais conversa. Não vai ter nem mais papo. Não vai ter nem mais conversa, tá? Se deixar a alegria de fora. Se deixar a felicidade de fora. Se deixar um motivo de riso, né? Tem gente que ri, debocha, né? Tem isso também. Se deixar o motivo de riso de fora, não vai ter mais. Não vai ter banquete, não vai ter felicidade. Então foram obrigados. Eles não queriam chamar Davi, não. É pequeno, insignificante, só tá aí para atrapalhar. Ele só tá para atrapalhar. Só para atrapalhar. Se chamar, vai atrapalhar. E Deus não vê como o homem vê. O homem vê com os olhos, o cabelo louro, o olho azul, a conta bancária alta. Mas Deus não é assim, ele é justo, fiel, e ele não escolhe como as pessoas escolhem, não. Ele não escolhe como as pessoas escolhem, não. Ele vê o caráter. Ele vê o brilho, né? E ele falou, não é justo. Ele falou, não. Samuel falou, isso aí que estão fazendo com você, naquela empresa, naquela igreja, lá na internet, no meio da sua família, não é justo. Não é justo deixar de fora pequeno. Ninguém vai sentar na mesa. Ninguém vai sentar nesta mesa enquanto o menor não chegar. Então, quem te botou para fora vai ser obrigado. Não adianta manipular, não adianta inventar mentiras a seu respeito. Não adianta. Porque Deus é justo, fiel, ninguém engana ele, tudo ele vê, não escolhe como o homem escolhe. O homem te rejeita porque você não tem idade para isso, o homem te rejeita porque você não tem corpo para isso, o homem te rejeita porque você não tem conta bancária alta, mas existe um Deus que não vê como o homem vê. Existe um Deus que não vê como e não é manipulado, ele não é manipulado. Não adianta manipular. Só vai piorar. É que ele vai ficar mais, né, curioso. Samuel ficou curioso. Falou, não. Esses todos aí eu já vi. Samuel falou assim, ó, esses todos aqui, seus filhos, eu já vi. Mas não é justo. Aquele lá eu nunca vi. Aquele lá eu não conversei. Eu não vi. Eu não tive com ele de frente. O pequeno. Chama ele. Se ele não chegar aqui, a sua alegria vai acabar. Então, eles foram obrigados
a chamar quem eles não queriam. Não querem, não. Não quer, não. Se te botarem para fora, se armarem laços para te assustar, para te botar para fora, vai ter dois trabalhos. Um de gastar dinheiro para te botar para fora e outro para depois te implorar para você voltar. Porque é isso que Deus vai fazer. Mas não é porque eles querem, não. É isso que Deus vai fazer. Tu crê. Se tu não crê, eu creio por você. Porque isso é uma história repetida. Como aquela que eu falei ontem de Mefibosete. Isso aí já aconteceu várias vezes. Várias pessoas já pregaram essa palavra aí. Você já está cansado de ver isso acontecer. E vai acontecer de novo. Se te botarem para fora por maldade, injustiça, inveja, perseguição, covardia. Se gastarem dinheiro, só vão ter dois trabalhos. Um de gastar dinheiro, energia, tempo. E outro de te chamar de volta. As mesmas bocas que te botar para fora vai ter que anunciar a sua volta. Vai ter dois trabalhos. Um de te chutar para fora e o outro de implorar a sua volta. Aquele emprego vai te chamar de volta. Fizeram injustiça com você lá, fizeram, né? Injustiça. Você tá clamando por justiça. Você está falando, Senhor, faça-me justiça nessa causa. Senhor, faça-me justiça. Eu quero ver a sua justiça. Eu quero ver a sua justiça nessa causa. E o Senhor vai fazer, vai falar, ninguém vai sentar na mesa. Não vai ter festa de casamento. Não vai ter festa de casamento. Não vai ter noivado. Não vai ter festa. Não vai ter banquete enquanto o menor não participar. Enquanto o menor não chegar. E é assim que Deus vai fazer. Vai fazer os que te odeiam, os que te perseguem, sem causa, sem motivo e sem causa. Sem motivo. Eles mesmos, os próprios que armaram laço para te botar para fora. Eles mesmos, a mesma boca vão ter que te chamar de volta. Se é no emprego, se é no curso, se é na rede social, se é na igreja. Se é entre a família, mas vai. Porque se você não voltar, não vai ter alegria. Tu crê. Se tu não crê, eu creio por você. Então, receba, levanta a tua cabeça, alegra o teu coração. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não escolhe como o homem escolhe. O homem, ele é injusto. Escolhe a conta bancária. Escolhe o brilho, né? O brilho da roupa, o brilho do cabelo, o brilho dos olhos. Escolhe, né? O cabelo que tá penteado, a juba que tá grande assim igual a minha. Mas Deus não. Deus é justo, fiel, não vê como o homem vê. Ele escolhe pelo coração. Ele escolhe com o olhar de dentro e não com o olhar de fora. Porque tudo que você vê do lado de fora muda. Sabe por que Deus não escolhe pelo que vê do lado de fora? Porque tudo que você vê do lado de fora muda. Olha, meu cabelo tá aqui bagunçado. Tá uma bagunça, né? Eu prometi pra Deus que eu não ia mexer no meu cabelo. Você vê que eu quase não tô mexendo mais no cabelo. Tem dia que eu até prendo, né? Dá uma doidiça assim, eu pego uma xuxinha e prendo. Não vou mexer no cabelo, Senhor, me ajuda. Né? Então, tem gente que escolhe pela aparência, o cabelo bagunçado, ou o cabelo mais arrumado, o cabelo louro, olho azul, conta bancária, mas Deus não. Ele é fiel, justo e não vê como o homem vê. Ele não vê como o homem vê. E ele falou, torno a repetir. Se não deixar o menor, se não chamar o menor, se não deixar o menor em paz, se não deixar o menor participar, se não ir buscar o menor que vocês rejeitaram e jogaram fora. Porque Davi ele era rejeitado pela família, por ele ser menor. O Jessé falou, mas é menor, deixa pra lá. Ele é menor.
Não vai ter alegria enquanto o menor não chegar. É assim que vão fazer contigo. É assim que vão fazer contigo. Na empresa. Onde você foi rejeitado? Onde você foi rejeitado aí? Onde te jogaram fora por causa da sua aparência? A sua aparência do passado, a sua aparência, os seus erros lá de trás. Onde é que foi aí que te jogaram fora aí? Pois é. Armaram laços, reuniões preparadas, provas que nunca acabam. Que negócio é esse que prova que nunca acaba, gente? Deus não quer isso pra você, não. Ele te ama. Ele te ama, não quer que você sofra eternamente, não. Isso não existe, não. Não existe isso daí, não, gente. Pá, acorda, tu que dorme. Não existe isso daí, não. Davi ia ficar pequeno eternamente escondido atrás das malhadas? Como assim? Não é isso que Deus queria pra ele. Não. Vai te chamar, aquele emprego que te botou. Aí você, como eu falei ontem, você que vai decidir. Se você vai querer voltar para esse emprego, você que vai decidir. Se você vai querer participar dessa família, desse congresso, se você vai aceitar esse convite, aí você que vai decidir. É você. Não é eles que dão a palavra. A última palavra final é de quem? De quem é a última palavra? É do seu Pai. É de Deus. É dele que é a última palavra. E ele falou, enquanto o menor não chegar, não vai ter mais alegria na sua casa. Então alegra o teu coração, levanta a tua cabeça. A alegria vai continuar. A alegria, vão te chamar de volta, alegria. Alegria, vão te chamar de volta. Felicidade, vai voltar. A felicidade vai voltar. Vão chamar de volta. Vão ser obrigados. A alegria vai voltar para dentro da sua casa. A alegria vai voltar. Não adianta manipular, não adianta fazer joguinho, não adianta mentir ao seu respeito. Vai voltar. A alegria vai voltar. O sorriso. Muitos de você vê e acha que é deboche. Mas o sorriso vai voltar. Vai voltar. Manda chamar. Chama a alegria. Chama. Vem a alegria. Sai de trás das malhadas. O sorriso que está preso. O sorriso que está preso. O sorriso que está no anonimato. Vai voltar para sua casa. Vai voltar o pão de cada dia. O alimento, o arroz, o feijão que você não fica sem. O arroz, o feijão e o pão que você não fica sem. Vai voltar. Porque Deus vai mandar chamar. É ordem dele. Ninguém manipula, não. Podem manipular tudo nessa vida, menos a Deus. Aquele que não vê como o homem vê. O homem olha a aparência. A Bíblia relata, né? Que o homem estava olhando a aparência. Mas Deus vê o coração. O homem olha o que vê por fora, aquilo que vai passar. Vai passar, cabelo louro vai passar, olho verde vai passar, corpo de modelo. Eu já fui magrinha, eu já tive 50 quilos. Não passou? Passou. Tudo passa. Mas o caráter é eterno. Entendeu? Tudo passa. Mas o que você é por dentro é eterno. Tudo passa. Essa luta vai passar. Essa tristeza vai passar, esse abandono vai passar, essa rejeição vai passar na sua vida. Esse desemprego vai passar. Essa conta falida, essa falta de dinheiro. Tudo isso vai passar, essa pequenez, essa rejeição, essa miséria. Eu profetizo que vai, essa covardia que fazem contra você aí, que faziam, né? Vai passar, porque Deus não vai deixar você ficar de fora. Deus não vai deixar a alegria ficar de fora. Deus não vai deixar a sua alegria no anonimato. Deus não vai deixar a sua alegria, o pão de cada dia, a sua alimentação, o arroz, o feijão, não vai ficar no anonimato.
Você não vai sentir fome, ficar sentindo fome, seja porque os outros querem que você sinta fome. Os outros querem que você sinta fome, que você sinta sede, que você sinta falta de sorriso no rosto. Muitos aí você vê como deboche, né? Mas você é a alegria desse lugar. Você é a alegria daquele emprego, daquela igreja, daquele curso. Você é a alegria. Vai voltar. Vão mandar te chamar, vão ser obrigados. Pode armar laço, pode armar reunião, pode fazer panelinha, pode manipular pessoas, pode fazer o que for. Mas a mesma boca que vai fazer o que fez o mal contra você, vai ser essa mesma que vai ser obrigado a te chamar. Porque enquanto o menor não chegar, não vai ter festa, não vai ter banquete, não vai ter alegria. Foi o que Deus falou através de Samuel. Alegra o teu coração, levanta a tua cabeça. Você é aquela pedra de sustento necessária na construção. Sem você não tem alegria. Sem você não vai. Não vai, essa obra não vai continuar feliz. Sem você não vai haver banquete nesse lugar. Deus é contigo, Ele te ama, Ele te sustenta. Ele te sustenta com a forte mão dele. Alegra o teu coração, levanta a tua cabeça. Quem te mandou embora do emprego vai ter que te chamar. Quem te mandou embora do curso vai ter que te chamar. Quem te mandou embora dessa família vai ter que te chamar. Quem manipulou, quem forjou, quem mandou você embora vai ter que te chamar. Vai ser a mesma boca. Vai ser outra não. Vai ser a mesma. A mesma boca vai ter que te chamar. Vai ter que tirar você do anonimato, querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo, vai ter que te chamar de volta. Tu crê? Quantos dias de hoje? Quantas horas? Quantas horas, os momentos, os segundos? Às vezes é tão rápido, né? Às vezes é tão rápido, né? Aí você que vai decidir se você vai querer o emprego de volta, se você vai querer o cargo de volta, se você vai querer voltar para esse lugar. Levanta a tua cabeça, tu tem valor. Tu pode não ter valor na terra, como eu já falei. Você pode não ter valor para os homens, para as mulheres. Você pode não ter valor por causa do seu brilho. Você pode não ter valores, dinheiro. Mas para o céu, você pode não ser reconhecido na terra, mas o seu nome é conhecido no céu. O Senhor fala que Ele tem o seu nome gravado na palma das mãos dEle. E dali ninguém vai tirar. Na palma das mãos dEle, o Senhor tem o seu nome gravado. Então, alegra o teu coração, levanta a tua cabeça, Deus é contigo. E nunca vai deixar que nenhuma covardia prevaleça. Não vai prevalecer. A mesma boca que te botou para fora vai ter que te anunciar a sua volta. Vai ter que te chamar de volta. Tu crê? Se tu não crê, eu creio por você. Então, receba. Deus te abençoe.